Estão conosco a Leandra, a Karina, o Natan. Sim, professora, Karina presente. E a Ana Beatriz, tá? Presente. Conforme mais alguém for entrando, Presente. ok. Embora vocês vão me avisando, tá? No decorrer aí, quem for entrando. Então vamos lá, pessoal. Ficou uma atividade para a gente corrigir. O praticando em casa, né? Cadê? Deixa eu subir. Quinta-feira passada eu falei. Oi? A carta formal nós corrigimos toda, né? Não, ficou. Então, praticando em casa, da carta formal e o módulo 18 completo. Vamos lá, pessoal. Para quem tem o livro 3, tá? Página 49. Quem não tiver livro, resgata lá o PDF do módulo 17 e do 18 que a gente vai fazer a correção. Praticando em casa. Leia o texto abaixo. Eu tento te esquecer, mas tudo que eu escrevo é sobre você. Só um minutinho. Professora Isabelle, Samuel e o Wallace entraram na sala. Ok, obrigada, tá, Leandra? O Wallace, Samuel. Professora, voltei, Isabelle. Ok, Isabelle, estou te colocando aqui. Isabelle, Wallace e Samuel. Só vocês três, né, que entraram agora. Vamos lá, galera. Para quem entrou agora, página 49, praticando em casa. Então, é uma música, né, a letra de uma música do NX0, Carta para Você. Eu tento te esquecer, mas tudo que eu escrevo é sobre você. Eu não posso me enganar, fingir que estou bem porque não estou. Preciso de você essa noite e hoje estou aqui só para te cobrar. O que você disse que iria ser para sempre, mas não foi assim. Agora o que me resta é escrever nessa carta para lembrar. Eu passo tanto tempo só te procurando em um outro alguém. Mas não posso me enganar, sinto sua falta e ninguém pode vir. 1. A que tipo de carta esse texto melhor se encaixa? Carta pessoal, carta oficial, carta ao leitor ou carta comercial? Explique. Carta pessoal. Por quê? Ele pede uma explicação. Eu não sei se eu coloquei. Pois esta carta foi escrita ao amigo, ao parente, ao etc. A uma pessoa próxima. Sim, só que aqui é uma carta de amor, né, pessoal? É pessoal, só que foi endereçada para a amada dele, né, do eu lírico aqui. Eu ia colocar pro namorado. Só que eu falei, não, melhor colocar amigo mesmo. Tá, mas a ideia é justamente essa mesmo. A sua ideia estava certa. É uma carta pessoal e trata-se de uma declaração de amor, né? Ele está aqui, você vê que ele está declarando o amor dele para a amada ou dela, né? Enfim, a gente não sabe quem é esse eu lírico, se é uma pessoa masculina ou se é uma pessoa feminina. A gente encara que o eu lírico é masculino porque o cantor está fazendo, no caso é ele que está cantando, né, interpretando essa música. Então a gente subentende que é um eu lírico masculino, cantando para a amada dele.
Prosseguindo aqui. 2. Pela estrutura, linguagem e temática desse texto, podemos classificá-lo como formal ou informal. Informal. Informal, correto, né? Porque a gente viu lá que a estrutura de uma carta formal, ela é totalmente diferente dessa estrutura aqui, né? 3. O texto apresenta um eu lírico, uma voz interior, que expressa suas emoções. Como podemos descrever a personalidade dessa pessoa? Hein, pessoal? Alguém fez essa? Eu fiz, professor, só que eu não coloquei isso. Pode falar. Eu não sei exatamente. Eu coloquei o que ele está sentindo. Agora, qual é a personalidade dele, eu não coloquei isso. Então, mas pelo sentimento dele... Desculpa, eu te interrompi. Triste? Mas a gente pode dizer que ele Não. Talvez não triste, mas, por exemplo, uma pessoa que qualquer coisa fica... a gente chama ele de quê? Saudade. Sentimental, pessoal. Sentimental. Sentimental. A gente pode dizer que é uma pessoa romântica, sentimental, tá? Vocês aí colocaram, aqui no nosso caso, né, na nossa carta, ele tá triste porque a amada dele o deixou, não está mais com ele, né, não cumpriu a promessa, como a letra da música sugere pra gente. A gente poderia também dizer que ele está triste, né? No ato aqui da carta, ele tá triste porque ele não está com a amada dele. Então, professora, oi. Se eu cair da sala, porque minha internet está com 2 pontinhos. Tá bom. Então tá muito ruim. Você tá travando toda hora pra mim. Tá bom. Tá, pessoal? Então a gente pode colocar essas interpretações aí. É uma resposta pessoal, né? Então a gente diz o quê? Que é uma pessoa, por ele apresentar as emoções, é uma pessoa sensível. A personalidade dele condiz com uma pessoa romântica, que está, como vocês falaram, né, triste ali, sentindo a falta da amada dele, tá? 4. Você concorda que a postura do eu lírico do texto... Sim ou não? Você concorda com essa postura dele de estar aí cobrando, né, a amada dele, uma coisa que ela não cumpriu, né, segundo ele? Ou não, pessoal? Eu coloquei uma minha... Oi? Eu coloquei minha resposta. Uhum. Você quer falar? E não, pois a pessoa não pode estar em um relacionamento onde não está feliz. Melhor, né, gente? Então, pessoal, aqui é uma resposta pessoal, né? Mas como comentei com vocês lá em cima sobre a personalidade desse eu lírico, a gente poderia dizer o quê? A postura dele é a postura de uma pessoa que está apaixonada, né, por esse parceiro ou parceira sentimental. Então ele está ali fazendo cobranças que ele acha que é certo. Mas aí ele pergunta, você concorda com a postura dele de estar cobrando? Você falou que ia ficar comigo pro resto da vida, né? Então você vai ficar comigo pro resto da vida. Eu, professora Estela, não concordo, mas isso daí é uma resposta pessoal. Cada um precisa ver se concorda ou não com essa postura dele, né? Que é um cara romântico, pobrezinho, né? Karina, foi Karina, né, que respondeu que não concorda? Sim. Então, eu também não concordo, mas, né, deixa o pobre sofredor sofrer mais um pouco, cobrando ela. Pessoal,
Dúvidas aí? Oi, professor, desculpa a atraso aqui, minha internet caiu e voltou. Tá. Ok. Professora, Rian, presente. Já te coloquei aqui, tá bom? Ó, acrescentei João Lucas, Guilherme Martins, João Levi e o Rian, que entraram agora. Então vamos lá, pessoal. Dúvidas aí? Já que não resta... Não, acho que foi a correção mais rápida que a gente já fez. Mas também número 4... É porque redação também são 4 números só. É, rapidinho. Então vamos lá, pessoal. Pulando lá para a última página de português, tá? Página 60. Na página... 60, professora, não? Oi? 60, não? É 60. Por que você ouviu É que falando? você falou 70. Não, 60. Página 60. Onde a gente trabalhou os sinais gráficos, né, pessoal? Alguns pontos, alguns sinais. Então, vamos lá fazer a nossa correção. Praticando. Complete as horas com os sinais de pontuação correto. A. Você gosta de melancia? Hein, pessoal? Qual ponto que eu coloco aqui? Interrogação. Ponto de interrogação. Interrogação, né? B. Muitos parabéns. Exclamação. Exclamação. Vamos lá, galera. Prosseguindo aí. Na letra... A senhora tinha pedido para fazer trabalho? Oi? Eu tinha pedido o quê? Trabalho? Que era para fazer essa página? Sim, no final da aula. Eu pedi para vocês fazerem o Praticando em Casa do módulo 17 e o módulo 18. Lembra que na semana passada nós pegamos os dois assuntos? Eu tinha pedido para fazer aquela que a gente estava corrigindo. Essa acho que não pediu, não. Pedi, Karina. Karina ou Leandra? Eu não sei, porque eu não estava aqui. É verdade. Leandra não estava. Mas você pode voltar lá no vídeo da semana passada, que você vai ver. No finalzinho eu tô pedindo para vocês fazerem o Praticando da 17 e o Praticando em Casa, né, do módulo 18, que no caso ficaram 3 atividades para casa. Mas tem problema, pessoal. Se vocês não fizeram, faz agora rapidinho. Vocês estão aí com muitos com livro, né? Quem não tiver livro, vai lá no PDF do módulo 18, que a gente faz. C. Estamos esperando por você há 2 horas. Qual ponto que eu utilizo? Final? Ponto final, né? Uma afirmativa. Eu seria ponto final. Correto. As horas passavam. Reticências. Correto. Então, vai ficar aí ponto de interrogação, B, exclamação, C, ponto final e D, reticências. Professora, a Júlia entrou na sala. Eu vi aqui. Obrigada, tá, Leandro? Prosseguindo. 2. Indique a intencionalidade discursiva de cada frase, através da indicação do tipo de frase. A Mônica sabe. Qual seria a intenção discursiva aí dessa frase, pessoal? Que ela sabe de algo. Sim, correto. Mas olha só, vocês lembram lá no final do livro 2, se eu não estiver enganado, o último módulo,
a gente trabalhou lá tipos de frase. Então, eu tenho lá a frase declarativa, interrogativa, exclamativa. Vocês lembram disso lá? Isso que ele está perguntando aqui. Vocês vão relacionar esse tipo de frase à intenção do discurso aqui. Ou seja, né, me falaram aí que é uma afirmativa, né? Me falaram, ela está fazendo uma afirmação. Então, seria em que categoria eu colocaria, encaixaria essa frase? Na declarativa, na exclamativa, na interrogativa, na negativa? Afirmativa. Então, mas aí a gente não tem lá a afirmativa, né? A gente tem lá a declarativa, que eu posso fazer uma afirmação ou uma negação. Então, letra A seria uma frase declarativa. Letra B. A Mônica sabe? Que tipo de frase que seria A pessoa essa está aqui? perguntando se a Mônica sabe de alguma coisa. Interrogação. Isso seria uma frase interrogativa. Correto. 3, pessoal. Indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. A. Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. B. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. C. Dona Helena e Senhor Paulo são os melhores funcionários da empresa. Ou D. Amanhã chegam os primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. A Mônica sabe. Em qual dessas frases aí o emprego da vírgula não está correto? Eu acho que é na letra B, não tenho certeza. Mais eu alguém? também acho que é na letra B. Porque cansados da vida que tinha, vírgula, Rodrigo decidiu. Aí eu acho que teria que ter uma vírgula ali. Depois decidiu. Então, não está incorreta não, tá? A letra B está correta. Por quê? Aí a construção está certa. Ó, cansado da vida que tinha, aí deu uma pausa aí, né? Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar, tá? Então, esse que, ele está retomando quem? Rodrigo, tá? Aí a gente vai aprender, Eu acho que, então, vendo desse jeito, então acho que é A. Então, aqui, pessoal, esse que aqui, ele está funcionando como um pronome relativo, que foi o pronome que a gente não estudou. Provavelmente no próximo ano vocês vão fazer essa retomada aqui do pronome relativo, porque o pronome relativo ele tem uma funcionalidade muito ampla no discurso, tá? Mas a B está correta. Então vamos na letra A, né? Vocês falaram. Então, sem ser a letra B tá certa. B tá a letra certa. C, eu também acho que tá certa. A letra D também acho que tá certa. Então, a letra A. Então vamos lá. Letra A. Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada. Pessoal, a A também está correta, tá? Porque aqui eu estou explicando. Vocês se lembram lá que a vírgula ela tem mais de uma função? Eu tenho a função lá do vocativo. Se lembram disso? Eu tenho uma outra função. Minha idade avançada. Ô, Leandro, você tá muito velha pro meu gosto. Tá com a idade muito avançada. Pode ir parando. É só você voltar aí em cima no texto que você vai achar. Eu tenho outras também funções para vírgula. Vocês conseguem olhar lá, pessoal? Professora, desculpa pela atraso. Eu tava resolvendo um negócio aqui. Tá, Luísa, tá? Ok. Se lembram, pessoal? Eu tenho a função de dar pausas, separar às vezes elementos, né? Através das vírgulas.
Eu tenho lá, já falei, uma outra função, que é a do vocativo, que não é o nosso caso lá. Eu tenho uma outra função. Se lembra? Professora, aqui no meu livro está escrito assim, ó, vírgula. A vírgula indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. Sim. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Ou seja, aí você tem lá o exemplo, o que seria lá essa separação de elementos sintáticos, tá? De uma mesma função aí no discurso. Eu tenho lá o vocativo e o aposto. Então, gente, eu falei uma função... Desculpa te dizer, mas é ser, porque eu acho que é ser, porque se tem o doutora Helena e seu pai... Professor, eu caí da aula, a internet está muito ruim. Tá bom, Isabelle, fica tranquila. É a letra C. É a letra C. Então, por quê? Porque na letra A, você observa Paula Marques, aí eu expliquei aqui, a professora mais exigente da escola. Isso aqui é um aposto, tá, pessoal? Pera aí, gente, tem um mosquito aqui passando. Porque na letra C não precisava dessa vírgula. Podia ser doutora Helena e senhor Paulo são os melhores funcionários da empresa. Na verdade, exatamente. Na verdade, eu não tenho essa vírgula. Mas é engraçado é que a gente põe todas as letras. Se não fosse também a letra C, a gente ia falar que a letra D e acertar. Depois de tentar todas. Mas a ideia é justamente essa, a gente trabalhar por eliminação, tá? Então, ó, letra A, eu estou trabalhando um aposto, né? Que eu estou explicando quem é a professora Paula, que é a professora mais exigente da escola. A letra B está correta, porque eu dividi os mesmos tópicos, né? Aqui, sintaticamente, tá? Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu mudar, ou seja, eu tenho 2 períodos aqui numa mesma sentença. Pessoal, letra C está incorreta, a letra D está correta. Amanhã chegam meus primos preferidos, aí aqui também trabalha como um vocativo, vocês aposto. Meus companheiros de infância, ele está explicando o quê? Os primos, meus melhores amigos. A Mônica sabe. Eu não sei quem é essa Mônica, mas enfim, pode ser uma amiga, pode ser uma prima. É a mãe de Bia. Uma colega, pode ser a mãe de Bia também, né? Então vamos lá, praticando em casa. Pontue corretamente o texto. De temperamento calmo e pacífico, aqui eu colocaria o quê, pessoal? Vírgula. Luciana. É uma vírgula. Vírgula novamente, né? A filha mais velha de Maria e Pedro, o que eu colocaria aqui? Vírgula. Vírgula novamente, tá? Cadê? Gastava suas horas com a leitura. O que eu coloco aqui? Ponto final? Não. Porque o ponto final... Vírgula. Eu entraria... A próxima palavra minha seria com letra maiúscula. Então, não tenho letra maiúscula. Tá? Aqui, gente, vai entrar um travessão. Porque ele vai explicar... Lembra lá que a gente viu também no nosso último módulo lá de... Último ou penúltimo módulo lá do segundo livro? Ou foi nesse livro? Acho que foi nesse livro aqui, o uso do travessão, tá? É nesse livro aqui, no livro 3. Não. Antes desse módulo aqui, a gente tem outro módulo que falou especificamente sobre o travessão, que vem falando sobre o discurso direto, a função do travessão também de... Oi? É módulo, se eu não estiver enganada, pessoal, módulo 16, tá? 16 ou 15, que vem falando sobre o uso do travessão. Módulo
16. Então, 16. A Bom gente dia, tem só professora. essa função. Bom dia. Guilherme Amaral, né? É. Ok. Tá? Então, aqui ele está explicando, tá? Que ela passava, gastava suas horas com literatura. Aí ele explica aqui. Lia livros de comédia. O que que entra aqui? Comédia. Pessoal. Vírgula. Romance, Vírgula. drama, vírgula, suspense e terror. Terror, vírgula. Aí tá aqui, ó. Aí aqui entra outro travessão, tá, pessoal? Lia escritores clássicos e escritores modernos. Travessão novamente, aí tá. Porque aqui eu mudei, lembra lá que a vírgula, ela separa elementos da mesma função sintática, que é o que a gente tem acima, livros de comédia. Aí eu tenho romance, drama, suspense. Aí tá, lia escritores clássicos e escritores modernos. Aí temos aí, lia prosa, poesia, ou seja, né, uma criança super Ponto final. culta. Ponto final. Onde encontrar Luciana no final da tarde? O que entra aí? Interrogação. Por quê? Eu também pensei, porque onde encontrar a Luciana no final da tarde? Porque eu venho com uma... Sentada assim, de uma árvore. Isso aí, eu mesma vou responder. Onde seria aquela coisa? Ah, fulano gosta muito de ir ao parque. Onde encontrar fulano no final da tarde? Seria onde, né? Lá não sei aonde, na praça, lá no parquinho, enfim, tá? Sentada à sombra de uma árvore, vírgula, lendo, né? Lendo. Eu acho que faltou um livro, né? Porque ficou estranho. Não, Sentada à sombra de uma árvore lendo. Lendo. Mas a gente já sabe que é o livro porque o texto praticamente falou todo sobre a leitura, tá? Então a gente já sabe que é lendo algum livro aí de literatura que ela gosta, dos mais variados, né? Uma pessoa super culta. 2. Coloque a vírgula nos lugares corretos. A. É necessário ir ao supermercado, ao açougue, à farmácia e à padaria. Como é que a gente vai pontuar isso daí, gente? Como que a gente vai colocar essas vírgulas aí? Depois de mercado. Depois de açougue. Certo. Mais algum lugar? Depois do farmácia e aí a padaria. Não. A gente quase. Essa última vírgula aí não, tá? Você vai colocar lá mercado, vírgula, açougue, vírgula, tá? Farmácia, a farmácia. Depois da farmácia você não precisa colocar porque eu tenho aqui o E, que é conectivo. Ele já tá me associando, né? Que o último lugar que ela foi a padaria. Depois da farmácia, foi a padaria, tá? Então, só duas vírgulas aí. Mercado e açougue. B. A Camila, a Letícia e a Luísa foram as responsáveis pelo despedimento da Ana Paula, da Lúcia e da Letícia. A gente lê sem vírgula, fica estranho, né? A gente até lendo, a gente meio que se perde. Aqui tem mais vírgulas. Vamos lá, Professora, repete rápido pra mim, por favor, falhou muito. Repetir o quê? Você vai pôr a vírgula depois do supermercado e depois de açougue. Só. Mercado e açougue que vão tem vírgula após. Letra B. Como que a gente vai colocar essas vírgulas aí? Eu coloquei a Camila, vírgula, a Letícia, vírgula. Foram as responsáveis pelo despedimento, vírgula. Eu depois de responsável, eu coloquei mais uma vírgula. Então, vamos lá.
Vocês aí colocaram vírgula demais em alguns locais que eram para estar em outros, tá? E depois de Ana Paula. Certo. Então tem vírgula sobrando aí pra gente. Olha só, vamos lá. Eu vou ler e vou falando as vírgulas. A Camila, vírgula. A Letícia e a Luísa foram responsáveis pelo despedimento da Ana Paula, vírgula, da Lúcia e da Alice. Prestaram atenção? Tenho vírgula depois de Camila. São 2 vírgulas só, Ana. Isso, eu tenho vírgula depois de Camila e uma vírgula depois da Ana Paula, tá? Lembrando que aqui, toda vez, pessoal, que a gente tiver esse E, a gente não vai usar vírgula, porque ele já está conectando o elemento anterior ao meu próximo elemento, tá? A gente vai ver isso aqui em conjunção, tá? Após a gente ver preposição, a gente vai ver isso aqui em conjunção, tá? Os conectivos. 3. Indique os sinais de pontuação usados para introduzir uma enumeração. Qual é que a gente usa, gente? Vírgula? Não entendi introduzir uma enumeração. Como assim? Então, a gente vai ver lá em cima, né? A gente tem... a gente sobe lá, eu tenho a função de cada sinal gráfico ou cada sinal de pontuação. Então, vocês vão aí em 2 pontos que ele está escrito o seguinte: esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, ou seja, um discurso direto, né? A fala de algum personagem, que eu vou introduzir essa fala pelo travessão posteriormente, ou para iniciar uma enumeração. Aí a gente tem lá exemplos de matemática, né? Na matemática, as 4 operações essenciais são 2 pontos, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou lá, quando eu for utilizar o discurso direto. Joana explicou, 2 pontos, introdução da fala da Joana, o travessão. Não podemos pisar na grama do parque, tá? Então a pergunta lá é: qual sinal de pontuação que eu vou introduzir? Eu vou utilizar quando eu for introduzir a enumeração. Aí alguém já respondeu aqui para mim. 2 pontos. 2 pontos. B. Indicar a suspensão ou a interrupção de uma ideia ou de um pensamento. Tá logo abaixo lá. 3 pontos. Reticências. 3 pontos, mas esses 3 pontos ele recebe o nome de reticências, tá? 4. Indique a opção que aparece erros na pontuação. A. Você quer vir comigo ao parque? B. Pare imediatamente com isso. C. Quem sabe um dia você não aprende. Ou D. O estudante levava o pão na mochila. Qual dessas aí vocês acham? Eu acho que a letra C ficou meio estranho. Quem sabe um dia você não aprende. Teria que ser ponto final, não? Então, vamos lá. Eu acho que é a letra D. Quem falou a letra D? Karina. Então, gente, a letra D que está correta, tá? Porque olha só, a letra C, que vocês levantaram aqui a dúvida, presta atenção aqui no meu pronome que eu tenho, tá? Isso é um pronome o quê, gente? Interrogativo. E aqui é para marcar a opção que está... A pontuação que está incorreta. É para marcar... Número 4 é para marcar... Eu achei que era para marcar... Para marcar... Número 4 é para marcar o pitão que está com a pontuação errada. Mas é exatamente isso. A pontuação que está incorreta, tá? Então é o quê? Eu tenho lá. Não é a C. Não, C. A C está correta, tá? Olha lá, quem sabe então um dia você não aprende. Ou seja... Eu acertei, não é letra D? Letra D que está incorreta, tá, pessoal?
Então, olha lá a letra D. O estudante levava pão na mochila. Ele está levando pão, café, tá? Se eu colocasse aqui pão, suco, maçã, eu poderia acrescentar vírgulas aqui após o elemento, mas após esse pão aqui não tem essa vírgula, tá? O estudante levava o pão na mochila, tá? Aliás, até depois desse levava aqui eu não preciso dessa vírgula, tá? Essa vírgula aqui tá admitida aqui nessa... então você falava só precisava do ponto final, no caso. Só do ponto final. O estudante levava o pão na mochila. Porque se eu separo aqui, né, seria orações diferentes. Eu não tenho... que seria lá as funções sintáticas, tá? Eu não posso separar o meu verbo da oração da ação que está ocorrendo. Ou seja, o estudante levava o quê? Lembra lá aquelas perguntas que a gente fazia? Levava o quê? O pão na mochila. Se eu separo aqui, eu quebro totalmente essa estrutura oracional. Galera, dúvidas aí? Não, professora. Não. Sem dúvidas, professora. Ótimo, pessoal. Então vamos dar um pulo lá para o módulo 19 para a gente falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, tá? Que é a denotação e a conotação. Compartilhei lá com vocês um PDF, tá? No grupo. Abriram, pessoal? Sim? Eu tô abrindo, professora. Professora, você não respondeu alguma coisa é porque não dá pra ficar abrindo o PDF e tudo aqui falando. Ok. A gente vai fazer a leitura. Pessoal, conferindo aí o pessoal que está na sala. Karina. Professora, você está fazendo chamada? Tô, de novo. A segunda vez que eu tô fazendo a chamada que entrou mais pessoas na sala. Karina. Professora, Karina deve estar na sala. O microfone dela que é difícil. Ela tá na sala. Eu tô presente, gente. É porque deu bug o negócio aqui. Ana Beatriz. Ana Beatriz é presente. Ok. Ana Luísa. Guilherme Amaral. Presente, professor. Guilherme Martins. Isabelle. Professor, você já chamou a Ana Luísa? Chamei. Eu tô aqui, eu não ouvi, desculpa. Ok. Tava bebendo água. Tá. Isabelle dos Santos. Tô aqui, professora. João Levi. Presente. João Lucas. Oi, professor, eu tô aqui. Ok. Júlia Isabela. Presente. Leandra. Presente. Rian. Samuel. Presente. Não tá na sala, professora. Ele saiu? Samuel, presente. Ok, Samuel. Professora, eu esqueci de te avisar ontem. E a Yasmin pediu pra avisar que ela não vai participar das aulas essa semana porque a mãe dela tem que fazer uma cirurgia urgente e ela tá indo todo dia pra casa da avó dela. Então ela não participa das aulas essa semana e ela disse que o pai dela já avisou a coordenação. Ok. Eu já tinha sido avisada assim. Obrigada, tá, minha flor? Wallace. Professora, Guilherme
Guilherme Amaral, presente. Wallace, presente. Ok, Wallace. Tá bom, Guilherme. E Natan? Presente. Ficou alguém de fora, pessoal? Saco! Ficou eu, professor. Que isso? Karina. De coisa que eu faço eu fui, sabe? Do nada. Foi Maria Gabriele, né? Que ainda Meu não... Deus. Karina. Tá Fala tudo aí bem, quando o querida? microfone estiver desligado. Vamos lá, galera. Ai, gente. Ai, é porque travou o negócio aqui. Eu tô com raiva já. Ai, tem problema não. Desculpa, Fica gente. tranquila. Relaxa. Tá coçando a parede. Módulo 19 vem tratando sobre a denotação e a conotação, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos abrir o PDF para a gente fazer a leitura. Porque não vai bugar aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Que se eu abrir ele, minha tela fica parada. Não mexe nada. Tá, então você ouve a leitura. Então, vamos lá, pessoal. A conotação e a denotação são as variações de significados que ocorrem no signo linguístico, o qual é composto de um significante, as letras e os sons, e um significado, o conceito, a ideia. Assim, a denotação representa o sentido figurado, enquanto a denotação representa o sentido literal que é atribuído a um termo. Por exemplo, ele comeu bola na prova de matemática. Esse aqui, gente, é um sentido conotativo, tá? Aqui abaixo ele vai explicar. Próximo exemplo. Depois de jogar bola, nós comemos churrasco, sentido denotativo. Com os exemplos acima, podemos ver que o sentido figurado ou conotativo fizeram associação, sentido figurado ou conotativo foi utilizado na primeira oração, uma vez que comer bola significa cometer erros, que seria quase que aquele mesmo sentido que provavelmente vocês estão mais familiarizados, que é o que? Fulano levou bomba na prova, tá? Que teria aqui o mesmo sentido aqui, que é conotativo ou figurado. Poderíamos, no entanto, utilizar essa expressão no sentido real, uma vez que comer bola é algo não poderíamos utilizar no sentido real, porque comer bola é algo impensável, ou seja, você não vai pegar a bola, colocar no seu prato e comer a bola, né, os pedacinhos da bola. Resumindo, conotação, sentido subjetivo figurado. Denotação, sentido real ou literal, tá? Pessoal, olha só. Facilitando aqui para vocês. Toda vez que eu estiver falando, por exemplo, vou falar no sentido figurado. Karina é uma flor. Ela é uma flor de verdade? É um lírio? É uma rosa? É uma orquídea? Sei lá, mas que espécie de flor? É uma margarida? Não, né? Ou seja, quando eu falar Karina é uma flor, eu estou usando o sentido conotativo, ou seja, eu estou usando o sentido figurado. Mas se eu falo a minha orquídea floriu, ou seja, isso é o sentido real, tá? É o sentido denotativo. Eu tenho uma flor no meu jardim, é o sentido denotativo, é real, é literal, tá? Então, a gente tem que observar isso nas frases, nos textos. O que é um sentido figurado ou conotativo e o que é o sentido literal ou denotativo.
Prosseguindo aqui, pessoal. O sentido conotativo é a linguagem que é empregada, que é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Subjetivo, pessoal, é quando a gente quer... subjetivo é a minha marca, é o que eu acho, o que eu penso, ou seja, fulano é uma flor, ou fulano é uma bruxa, por exemplo. Não existe bruxa no mundo real, né? Existe no mundo fantasioso, no mundo da fantasia, da imaginação. Mas, quando eu falo que essa pessoa é uma bruxa, é porque ela é uma pessoa chata, uma pessoa talvez malvada, tá? Aí eu estou empregando no sentido figurado da linguagem. E subjetivo, né? Que eu estou dizendo que é uma pessoa chata que eu não gosto, ou é uma pessoa que faz coisas negativas, tá? Isso que significa subjetividade, é a minha impressão sobre a pessoa, é o que eu acho daquilo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque no meio literário muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos, tá? Subjetividade está ligada ao quê? Ao que eu acho, ao que eu penso, ao que eu sinto, tá? Então, se vocês quiserem acrescentar isso daí, vocês acrescentem. Por sua vez, o sentido denotativo é uma linguagem em que as palavras utilizadas têm um sentido próprio, literal, original, real, objetivo, ou seja, ela significa o que ela realmente significa, tá? Se eu falo bola no sentido denotativo, eu estou falando da bola, pode ser de futebol, pode ser de basquete, pode ser de tênis, né? É a bola mesmo, o objeto. Ele é muitas vezes caracterizado como sentido do dicionário, ou seja, ele contém a primeira acepção da palavra, é aquele meu primeiro sentido ali da palavra, né? Por exemplo, bola. Aí ele vai lá me dar o sentido da palavra bola e depois ele vai me trazer algumas conotações da palavra, mas primeiramente lá no dicionário você vai encontrar a palavra bola no sentido literal ou denotativo. Vocês podem até depois fazerem o teste aí. Pega qualquer palavra, por exemplo, rosa, né? Aí você vai lá e joga no dicionário, rosa. Significado da palavra rosa, ele vai te dar o sentido denotativo, né? Uma flor, blá, 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 blá. E depois ele vai trazer a conotação, né? Que você pode utilizar. A minha amiga é uma rosa de bela, talvez, né? A gente pode falar, ou é uma flor, né? Desculpa. Nos dicionários, depois, eu já até falei isso, né? Depois da denotação, da acepção denotativa, há uma abreviação, normalmente entre parênteses, que está lá, fig, que é figurado, o qual indica o sentido figurado da palavra, ou seja, o sentido conotativo. Oi? Voltei só agora porque eu tive que fazer um negócio pra minha avó. Ok. Prosseguindo. E a gente está no módulo 19, quase já chegando, na metade aí da leitura, tá? Sim. Então vamos lá embaixo. Vamos ver um exemplo da palavra cachorro no dicionário online português. Aí ele coloca lá. Aqui, gente, é a forma que você acha lá no dicionário, tá? Então vamos lá, ó. SM, que é substantivo masculino, tá? Para quem não sabe aí, não tá familiarizado com o dicionário, significa isso, substantivo masculino. Cão novo, que é o que significa a palavra cachorro. Aí eu tenho lá. Professora. Oi. No novo livro que você tá falando? Sim, módulo 19, PDF. Eu não tenho esse livro ainda. Tá, mas lá no grupo eu coloquei o PDF para vocês. Gente, eu sempre faço um PDF baseado no módulo do livro, tá? Então tá lá no grupo, entra lá que você vai ter acesso. Aí eu tenho lá, né? Voltando aqui, né?
o significado da palavra cachorro no dicionário. Substantivo masculino, cão novo. Outros significados aqui também. Cria da loba, da leoa e outros animais parecidos com o cão. No modo, né, brasileiro de se falar, um cachorro seria qualquer cão, tá? A gente generalizando, cachorro, qualquer cachorro aí, qualquer espécie de cão que a gente tem, né? As espécies mais variadas, Pinscher, Poodle, Rottweiler, Doberman, enfim, né? Construção, peça saliente de madeira ou pedra de sustentação da cimalha ou sacada. Mordilhão, escora de navio em estaleiro. Aí, lá embaixo, tá? Fig, que é lá o meu sentido conotativo. O sentido popular que eles falam aqui. Homem safado, de mau caráter ou mau gênio, indivíduo desprezível, canalha, que já é o que? O meu sentido conotativo da palavra cachorro. Tá, pessoal? Depois vocês façam a experiência. Quem tiver dicionário em casa, procura lá a palavra cachorro no dicionário. Se você não tem o dicionário físico, né, o livro, você procura no Google mesmo, tá? Entra lá você pode colocar cachorro, significado, você entra no dicionário online de português, né? Um dos melhores dicionários que a gente tem da língua portuguesa é o Roais, tá? Esse aqui é online mesmo, e você acha toda essa estrutura, ou seja, cachorro, eu tenho várias significações para ele. Eu tenho lá como um cão novo, né, a espécie mesmo, né, do parentesco ali do cão, né? Você tem cria da loba, da leoa ou outros animais, né, parecidos com cão, né, da espécie canis, né? Aí eu tenho lá também qualquer cão, as diversas espécies. Na construção eu tenho também um sentido literal dentro da construção, que pode ser uma peça de madeira. Eu tenho dentro aí da construção naval, né, que é a escora do navio, e o meu sentido figurado, que seria aí homem desaforado, mau caráter. A gente usa também, né, para safado, né, canalha. Pessoal, vamos lá. Exemplos de sentido conotativo e denotativo. Aquele homem é um cachorro, utilizando aqui a palavra cachorro que a gente analisou lá no dicionário. Aquele homem é um cachorro. Eu tenho aqui, pessoal, o cachorro, a palavra cachorro empregada no sentido conotativo, porque você já viu algum homem cachorro propriamente dito? Tipo, aí a gente vai entrar aí nas literaturas, né? O lobisomem, você tem aí um homem lobo, né? A gente não tem isso, né? A gente entra aí já mais pro lado místico, folclórico, né? Mitológico. Então a gente tem o emprego da palavra cachorro no sentido figurado. Agora, outra frase aí. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Eu estou falando realmente do bicho, tá? Do animal, tá? E isso daí é a minha linguagem denotativa, tá? É o meu sentido literal. Nas orações acima, podemos notar que a palavra cachorro é utilizada em dois sentidos diferentes, conotativo e denotativo. Na primeira frase, o termo refere-se ao caráter do homem, cachorro, né, numa linguagem conotativa que indica que o homem é mulherengo, é infiel, né, é safado, né? E na minha segunda frase, eu tenho aí o emprego no sentido denotativo, que especifica aí o bicho mesmo, o animal doméstico, que é o cachorrinho, tá? Aí temos aí, pessoal, uma imagem aí da mulher, né? Você vê uma mulher, um lado a mulher no espelho, né? Eu odeio estes pneus, ou seja, ela tá falando das gordurinhas dela.
E ao lado, pessoal, eu tenho aí, eu adoro esses pneus. Numa, né, eu tenho eu odeio esses pneus e na outra eu tenho eu adoro esses pneus. E é o mosquito da dengue, né, falando ali de um pneu que está cheio d'água, ou seja, ele gosta dos pneus para ele se proliferar, né? Então, pessoal, o mosquito da dengue falando é o sentido literal. Estamos realmente falando de um pneu, pode ser de carro, caminhão, bicicleta, moto, enfim, né, um pneu de verdade. Já a mulher no espelho falando dos pneuzinhos dela, ela está falando da gordura, ou seja, é o sentido conotativo, tá? Então vamos lá, galera. Sintetizando, denotação. Atribui às palavras significados claros, objetivos que evocam um único sentido, aceito pelas pessoas como algo convencional. Como eu falei para vocês, é o sentido literal, é realmente o objeto ou a coisa que a gente está querendo se referir, tá? Por exemplo, a rosa é uma flor perfumada. Eu estou falando que a rosa ela é uma flor que ela tem exala um cheiro agradável. Na conotação, a natureza essencial dos textos com função poética predominante amplia o sentido das palavras para além da convenção, expondo o leitor sentidos inusitados, tá? Exemplo aqui, os nervos estão à flor da pele, ou seja, a pessoa está num estado de nervos que a qualquer momento ela pode explodir, bater, desmaiar, seja lá qual for a reação que essa pessoa tenha, né? É esse sentido aqui que significa. Pessoal, vamos fazer o praticando, galera? 10 minutinhos aí para vocês responderem. Vocês estão me ouvindo? Professora, a internet tem caído. Caso eu sair da aula por causa disso. Ok, sem problemas. Vamos lá, pessoal, responder? Vamos lá, a leitura do Professora, prático. eu ainda não terminei de fazer, não. Falta muito? Não, mas pode corrigir. Porque minha internet está um pouco ruim, aí eu ficava saindo do PDF toda hora que caía e não arrumo mais. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos à leitura. O Homem que Espalhou o Deserto, de Inácio Loyola. Quando o menino costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueira, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava. Assim, ele não ia para a rua, não andava em mais companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira, naquele tempo, não havia os caminhões de plástico, infelizmente, e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura. Tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagens, porque eram imensas e o menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã e à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola
não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos, apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto à noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte. Às vezes deixava aberta a janela para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras, todavia era um menino comportado, não saía de casa, não andava em mais companhias. Não se embriagava aos sábados, como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os incautos. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas. Só que agora ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira, 15 dias para a mangueira menor e 25 dias para a maior. 40 dias para o abacateiro, que era imenso, tinha mais de 50 anos. E 6 meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal, agora silencioso, porque o desbastamento das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos. Ele concluiu que nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam novamente. E é uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução, um machado. Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou 10 dias, porque não estava habituado a manejar machados. As mãos calejaram e sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado. Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, e ele saiu com um machado em punho para os arredores da cidade, onde encontrava árvores, capões, matos, atacava, limpava e deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para fábricas ou imobiliárias que precisassem de tudo limpo. O homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisasse derrubar árvores, ele era chamado, não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda, depois auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos no exterior e Europa. Eles voltaram peritos em primeira linha. E trabalhavam, derrubavam, foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. Enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada. E então o governo
Para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras no deserto. E os homens mandaram plantar árvores. Enquanto árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava aos filhos a sua profissão. Número 1. Existe relação entre o texto e a realidade que vivemos hoje? Explique. O que vocês acham, pessoal? Eu coloquei uma resposta, mas eu não sei se está certo. Pode falar. Eu coloquei que sim, pois tem muitos pais que querem que seus filhos sejam os filhos perfeitos. Sim e não, né? Depende muito aí da abordagem do texto. O texto, pessoal, ele vem falando... Porque eu acho que não tem... o texto não tem a ver com a nossa realidade, né? Mas eu só coloquei isso porque isso tem casos que acontecem. Mas agora, o texto com a nossa realidade não tem nada a ver. Na verdade tem, tá? Aqui ele está falando de um caso de uma criança que, para essa criança não ir para a rua, a mãe deixava ele ficar cortando as árvores, as folhas das árvores. E aí, só que esse menino, como o texto fala pra gente, ele não faz mais nada, ele só vive cortando árvore, e aí ele passa a desenvolver uma compulsão, ou seja, ele tem que cortar a árvore de qualquer jeito. Você vê que chega um ponto que ele só podar as folhas, para ele não é satisfatório, e ele vai, começa realmente a cortar a árvore. E qual seria a realidade que a gente vive hoje, né? Que a gente se baseia nesse texto. Hoje, a gente vê que há uma devastação ambiental muito grande. Então, a gente trazendo, né, a história para a nossa realidade, está se destruindo a natureza, né? Para quem aí tem pai que vê jornal, pai e mãe que assiste jornal, na mídia aí está se falando muito até da questão da Amazônia, a devastação da Amazônia. Se você for dar uma olhada ou perguntar quem, né, os pais de vocês que assistem jornal, tá agora numa problemática séria, né? Essa questão aí da Amazônia, tá? Então, a gente pode, sim, traçar uma realidade com o mundo que a gente vive, né? E com esse texto que fala o quê? Sobre a devastação da natureza, tá, pessoal? Mas também a gente pode utilizar, como você utilizou, o sentido conotativo, que vem trazendo o que é a questão da busca de um ser perfeito, né? Por ele não se misturar com nada, não ser uma criança... Tipo, ele não era perfeito porque ele ia mal nos estudos, que o texto fala isso pra gente. Então, ele era perfeito no sentido de ficar quietinho em casa, não fazer bagunça, né? Talvez por esse ângulo aí. 2. Você gostou do texto? Por quê? Pessoal, alguém fez essa? Foi, professor. Eu fiz. Então me responde. Você gostou do texto? Por quê? Eu coloquei não, porque tá uma realidade muito distante da minha. Pra gente que vive aqui, né, é uma realidade distante. Mas vamos nos teletransportar, né? Vamos psiquicamente, mentalmente lá para a Amazônia, né? Lá, pessoal, a derrubada de árvores é um fato, né? Inclusive, há um desmatamento assim fora de sério. Para quem também vive em áreas arborizadas, sabe disso, né? 3. Que outro título você daria ao texto?
Hein, pessoal? Você daria algum outro nome para esse texto? Eu dei? Qual? Qual que você daria? Eu coloquei o Homem do Mastelo. Também, né? A gente tem essa opção aí. Na sua opinião, os ensinamentos poderia tirar da leitura... Na sua opinião, que ensinamentos podemos tirar da leitura desse texto? Observe a frase. As árvores eram imensas e o menino pequeno. O que a gente pode tirar dessa conclusão, né, da leitura desse texto aí? Hein, pessoal? Alguém sabe? Professora, repete, por favor. Qual lição que nós podemos tirar desse texto? E no trecho, as árvores eram imensas e um menino pequeno. O que a gente consegue pegar de lição aí? Eu não vi muito, Karina, não vi muito ensinamento. Mas eu coloquei o ensinamento, com perseverança se consegue tudo. Isso aí, né? Essa parte aí de baixo, né? A questão da árvore ser imensa e o menino ser pequeno, ele persistiu tanto na ideia que ele tinha, que ele conseguiu, né, o objetivo dele, que era nunca mais ver nada verde na vida dele. E do texto, pessoal, a gente tira qual conclusão, né? A gente pode tirar conclusões, como você falou, Karina, conotativas, né, morais, né, no sentido figurado, ou a gente pode também tirar lições no sentido literal, no sentido denotativo, que é o quê? Se a gente destruir muito a vegetação, vai chegar uma hora que a gente vai destruir o nosso planeta, né? Vocês sabem, estudam lá em ciências que nós dependemos das árvores para ela trabalhar a questão do ar, né? Sem a árvore a gente teria o excesso de dióxido de carbono, monóxido de carbono, e aí através das árvores que faz a absorção desses gases, né, desses nutrientes do ar, que a gente tem o oxigênio, tá? Então, se a gente não tiver aí um equilíbrio, né, você tira e repõe outro no lugar, para estar equilibrando aí a questão da natureza, a gente acaba destruindo o nosso ecossistema e o nosso planeta de uma forma geral, né, pessoal? Galera, do 5 em diante, vamos deixar para casa, tá? Então, vocês vão ficar com o número 5, 6 e 7 do praticando e o praticando em casa para vocês fazerem em casa. Lembrando a vocês que tem o trabalho integrado para ser feito, com entrega para o dia 12 de dezembro. Nós temos também, pessoal, tínhamos, né, uma atividade que quem entregou até hoje era lá um resumo lá sobre o livro, esqueci até o nome do livro, né? Eu ia falar a Guerra da Pontuação, a Rebelião da Pontuação, tá? Oi? Não, eu falei nome, a Rebelião da Pontuação. Uhum. E tá ficando atividade, tá? Tanto de português quanto de redação para casa. Português, a gente temos lá. Professora, eu te enviei o módulo 19 de português, você recebeu? Eu recebi aqui, Professora, desculpa te interromper. Eu vou tentar te entregar esse fim de semana o trabalho entregado. Mas é dia 10 ou dia 12? Dia 12 de dezembro, tá? Vocês ainda porque têm... na aula era dia 10.
Sim, cai no dia 10, mas eu deixei até o dia 12, tá? No caso, eu dei um mês para vocês, para fazerem a entrega. Tá? Bastante tempo, um mês que agora já não temos mais, né? A gente já tá aí no dia 19, vocês só têm agora 3 semanas aí para estarem desenvolvendo isso. Tá, pessoal? Qualquer Eu acho dúvida? que quando fizer... Qualquer dúvida, pessoal, com relação ao trabalho, pode me chamar no privado, tá? Então, vamos aí, pessoal, a chamada para a gente finalizar. Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse assunto que a gente tratou hoje? Denotação e conotação? Não. Ok, então. Então, já me despeço de vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Eu não sei se tu vai fazer a chamada de novo, não. Sim, vou fazer. Acabei de falar. Uma pergunta Pode falar. sobre o trabalho integral. Aí a gente tem que fazer um resumo do livro e falar também o que a gente entendeu, né? Sim, só que não é o resumo do livro, tá? Eu pedi lá um resumo de cada capítulo. Você vai fazer resumos de cada capítulo. Você vai colocar lá, capítulo 1. Professora, do jeito que eu sou lerda, eu vou começar esse trabalho hoje, vou terminar ano que vem. Vai nada, é rapidinho. E depois vocês vão fazer, pessoal, associação. Eu não acho não, professora, mas tá bom. E depois vocês vão fazer a associação, pessoal, a o que nós aprendemos nesse ano, né? Nós trabalhamos as classes de palavras, né? Muitas coisas aí a gente aprendeu sobre a gramática, tá? Professora, literalmente todos os módulos de todos os livros? Não, meu bem, não é do livro didático, não. É o livro do trabalho integrado que é Emília no País da Gramática, tá? Se acalma. Ah, sim. Se acalma, não se assusta. Vou aqui agora. Ah, tá. Depois Mas acho que seria mais fácil do que... Eu ainda preferia fazer. Professora, eu vou ter que sair aqui que eu vou ter que resolver um negócio, mas deixa meu nome anotado na chamada, por favor. É quem? Ana Luísa. Tá, pode sair, Ana Luísa e a Isabelle. Tá? Tá bom, tchau, professora. Tchau. Mais alguma dúvida? Não, né? Não. Se tiver dúvida, pessoal, lá tem vários áudios. Agora não, né? Mas aí chega na hora 5 minutos. É verdade. Tem áudios lá que eu fiz que provavelmente todos já ouviram, né, da semana passada. Caso vocês não compreendam, vocês me chamem no privado que eu explico. Teoricamente, pessoal, de uma forma rápida, vocês vão fazer o quê? Vão ler o módulo 1, né, o capítulo 1. Aí vocês vão fazer um resuminho desse capítulo 1. Mas vocês vão selecionando isso, vão descrevendo, tá? Isso lá no caderno ou no papel ao maço, tá? Vocês colocam lá, capítulo 1, aí o resumo daquilo ali. Aí vocês vão ler o capítulo 2, resumo do capítulo 2, e assim sucessivamente, tá? E quando vocês finalizarem todos os capítulos do livro, gente, que não é muita coisa, né? Coisa pequena, tá? Vocês vão fazer o quê? Uma abordagem do livro, mas com base no que vocês aprenderam nas aulas. Por exemplo, a gente está aprendendo sobre o advérbio, né? Então, vai ter lá também a casa dos advérbios, né? Então, vocês vão fazer a associação do que vocês aprenderam com relação ao livro e ao nosso ano letivo, tá? Então, vamos lá. Karina. Presente, professora. Tchau, tchau. Leandra. Tchau, até semana que vem. Bom final de semana. Tchau. Ana Beatriz. Presente. Tchau, tchau, Bia. Ana Luísa já saiu. Natan. Presente. Wallace. Presente. João Levi. Presente. Tchau, tchau. João Lucas. Até semana que vem. Presente. Tchau, tchau, João. Maria Gabriele. Rian. Tchau, professora. Presente. Tchau, professora. Tchau. Samuel.
Guilherme Samuel Amaral. presente, professor. Eu tava falando com minha mãe. Oi. Ok. Guilherme presente. Qual Guilherme? Martins. Alice. Tchau. Presente. Tchau, professora. Tchau. Júlia. Presente, tchau. Tchau. Quem é esse? Guilherme Amaral, né? Guilherme Amaral. Tchau, Guilherme.